Fala aí, galerinha, beleza? Quanto tempo, hein? Alguns anos sem fazer um videozinho. Estamos aqui voltando pro mundo das motos. E aí falei, por que não, né? Quando eu peguei a CB500 eu cheguei a fazer 1 ou 3 vídeos. Quando eu peguei a XJ acho que eu fiz um vídeo só, ou 2, não lembro. E agora eu tô voltando pro mundo das motos. E aí pensei, por que não fazer um conteúdo aqui de uma motoca diferente, que não tem tanta coisa na internet assim falando sobre ela quando eu pesquisei. E aí resolvi gravar esse vídeo aqui, passar um pouco das minhas percepções, da minha visão sobre essa moto. Acabei querendo voltar para o mundo das motos, não queria pegar uma moto comum, né? Queria pegar uma moto um pouco diferente, com esse visual um pouco mais clássico. E aí fui olhar Royal Enfield. Acho que é a primeira moto que todo mundo olha quando curte esse estilo, é Royal Enfield, pelo custo. As motos são bonitas, tá com um crescimento muito grande aqui no Brasil, né, esse estilo de moto. E pensei, por que não? Vamos dar uma olhada. Tinha uma concessionária perto de casa, cheguei a olhar a Hunter, só que muito pequenininha. Olhei a Meteor e olhei a Interceptor. De todas, a única que ficou um pouco mais pra mim seria a Interceptor. O problema que ela saiu de linha, né? A Interceptor ela não tem mais zero. E para achar 0 km usada aqui na minha cidade foi um pouco difícil, eu não estava encontrando muitas opções. Logo de seguida lançou a Beerman, eu estou chamando o nome do piloto lá da Fórmula 1. E cheguei a dar uma olhada, mas não sei, aquela traseira não me convenceu muito. Nisso apareceu na loja aqui em São José dos Campos, a Moto Fácil, que eu conheço o dono lá. Até se vocês não conhecem, vou deixar o link da loja aqui. Tem muita moto bacana lá, quilometragem baixa, moto sempre excepcional lá. Apareceu essa Triumph Scrambler 900 2024, acho que é 24, para venda. E aí eu sonhei, eu falei, acho que a parte, o pé no chão seria pegar uma Royal Enfield. Um sonho seria pegar uma Scrambler 400. E o suprassumo do sonho seria vir para 900. É uma moto bem exclusiva, o comércio dela não é uma coisa tão simples. Essa moto estava à venda na loja já fazia uns 6 meses. Então eu imagino um pouco a bucha que eu vou ter quando eu inventar de vender ela. Só que assim, tô curtindo muito a moto, não consigo nem pensar em vender ela ou me desfazer da moto. Porque é uma moto com várias características, né? A pessoa que compra esse estilo de moto, esse tipo de moto, acaba sendo uma pessoa muito específica. Primeiro pelo custo dela, né? Com o valor dela você consegue pegar umas 4 cilindros, você consegue ir para umas motos legais. E ela tem, né, as características. Primeira, desse escape. O povo fala que não esquenta, mas esquenta. É uma moto que aquece bastante quando você está usando, né? E um outro ponto que eu percebi, que é um ponto que me incomoda um pouco, mas eu ainda não tive a necessidade de ter mais, é o tamanho do tanque, né? A capacidade de tanque dela é muito pequena, e por ela ser 900 cilindradas com esse motor Bonneville, o consumo é um pouco alto, principalmente andando dentro da cidade. Então faz com que a moto tenha um gasto excessivo na parte de consumo. Não cheguei a fazer nenhuma viagem ainda, é a primeira vez que eu tô pegando uma estrada. Tô aqui no frango assado da Tamoios, é um ponto de encontro que o pessoal de moto costuma ter. E cheguei aqui andando 80, 90 por hora, sem abusar muito de velocidade. Computadorzinho de bordo ali marcando 30, 35 km por litro. Não acho que na estrada vá fazer exatamente isso, mas enchendo o tanque dela, enchi o tanque dela hoje, deu uma autonomia de 140 km com o tanque cheio. Então é pouco, né? É pouco. Puxando para outras motos, até 4 cilindros, dependendo 1000, né? Que você não vai ter essa autonomia, mas é uma autonomia baixa para um estilo de moto que é um estilinho mais pra estrada, né? Mas foi uma moto que eu sentei nela no dia. Eu lembro que eu fui na Triumph pra ver a 400 e eu sentei na moto, eu falei, porra, não casou. O estilo da moto, eu cheguei a ver a Speed e a Scrambler 400. Eu senti que não casou, não encaixou legal. Quando eu sentei nessa moto, eu falei, porra, é isso aqui. Não tem como, esse aqui é o sonho, é o supra-sumo. E aí vamos abraçar então, vamos pagar a criança e ficar com ela na garagem. É a primeira vez que eu tenho uma marca diferente, né? Normalmente sempre tive Honda, Yamaha. Então é a primeira vez que eu tenho uma marca diferenciada, né? Então já tô sentindo um pouco os custos de uma marca mais premium, né?
a parte aqui, ela veio com alguns acessórios. E um dos acessórios foi essa suporte de alfajor lateral. Falei, porra, suporte original, vou comprar um alfajor lateral original. R$3.000 um alfajor lateral. Então é um negócio que pra uma rondinha, porra, você vai comprar aqueles baúzinhos padrão da traseira da moto, é baratinho. Então é uma moto que tem um custo mais elevado, eu já imaginava. Então já tô esperando esses custos. Mas é algo que assusta quando você chega a primeira vez. É a primeira vez que eu consigo ter uma moto, vamos dizer assim, desse nível, né? Então acaba assustando inicialmente. Ela veio com alguns acessórios. Ela veio com essa bolha original também da Triumph, suportezinho de motor e essa lateral do alfajor. O banco eu não tenho certeza, eu não cheguei a olhar uma de perto para ver. Isso é uma coisa também comum, você não consegue encontrar muitas Triumphs, as Scramblers 900 na rua. Eu moro em São José dos Campos, uma cidade pequena, então você esbarra moto. Teve um dia que eu parei no semáforo, tinha duas Triumph uma do lado da outra, mas nenhuma era Scrambler 900. Então é uma moto que vai ser um pouco difícil de eu encontrar na minha cidade. Acho que pegando estrada, indo para campos, indo passear por aqui, provavelmente eu vou encontrar outras motos nesse estilo. Posição de pilotagem muito confortável, uma moto muito confortável de andar. A bolha eu não sei o quanto ela afeta, porque eu não cheguei a andar sem ela, né? Mas eu sei que a bolha tem esse efeito de cortar o vento um pouco. Então sei que ela faz um pouco desse efeito, não sei o quanto interfere. Mas é uma moto assim que ela atinge velocidades altas, ela consegue correr se você precisar, mas é uma moto confortável para você andar a 100, 110 por hora mais ou menos. Eu já sou um rapaz mais velho, passei da época lá de fazer borrachão de Yes, ficar dando 140 por hora atrás de Comet, com relação diferenciada na Suzuki Yes. Então acho que eu já passei um pouco dessa fase de querer correr, de querer velocidade. Então até esse estilo de moto casa um pouco com o meu momento de vida, né? Eu tô chegando quase 40 anos já. Então esse estilo de moto que tem motor quando você precisa. Então você aperta, ela vai, são 5 marchas, câmbio curto. Como ela não tem muito para velocidade, ela tem muito torque em baixa. Então essa é a coisa mais gostosa dela. Você não consegue ficar tipo andando em primeira marcha muito devagar, segunda marcha muito devagar. Ela fica dando umas cabeçadas de leve. Mas é uma moto com uma explosão muito forte, né? Esse motor, cara, é animal. O ronco dele é muito gostoso também. Então é um negócio de você apertar quando você precisa de velocidade e a moto entrega. Ela não segura, você não tem aquele defeito, a TJ que eu tive, todo mundo que já teve 4 cilindros sabe, né? É igual a Ninjinha também, 250. Embaixo ela é morta. Embaixo você aperta, ela não vai. Você tem que reduzir marcha, chamar giro, senão a moto não anda. Essa aqui não precisa. A marcha que você tiver, a velocidade que você tiver, você virou o punho, você já sente o ganho de velocidade instantâneo. Lógico, uma quinta marcha, velocidade de 60 por hora, que eu acho que nem sei se consegue pegar, por causa do câmbio ser mais longo, né? Mais curto. Ela demora um pouco mais, mas não chega aos pés do que uma 4 cilindros ou uma Ninja 250, para quem já andou, é praticamente a mesma base. Se você não dá giro, não anda, né? É até uma das opções, que como eu comecei a querer voltar para o mundo das motos, eu nunca tive moto trail, eu nunca tive moto custom. Então pra mim eram as motos que eu queria fechar até o dia que eu morrer, conseguir ter uma dessas motos. E eu comecei a olhar Lander inicialmente, olhei uma Versys 300, só que me incomodou um pouco ela ter um motor da Ninja 300, então ela é uma moto que tem um visual Big Trail pequena, só que com motor esportivo. Então esse casamento eu não sei, não senti que ia ser legal pra mim. E aí mudou totalmente, eu acabei parando numa Triumph. Mas a motinha é espetacular. Vou dar uma partida nela aqui pra vocês verem a parte de ronco. Nem sei como é que tá o áudio, que eu tô gravando com o meu celular. O GoPro ficou em casa. Mas aqui ó, o painelzinho dela completo, tem várias informações. Então ela marca marcha, combustível. Então aqui ó, por exemplo, o consumo de combustível tá 20 km por litro, 170 km de autonomia, o horário, o RPM, parte de controle de tração, quilometragem ela tá com 11.000 km. O trip desde que eu peguei ela, em um outro trip que foi quando eu tinha abastecido ela da última vez. Então chegou a andar aí uns 240 km. Vou até zerar, que eu enchi o tanque novamente para poder ter uma base. Para pegar ela aqui eu vou esse botão aqui, né? Ele tem o corte junto. Vou ter que ficar meio de ladinho aqui.
de ABS fica acendendo. Isso é uma coisa legal dela, ela tem tanto ABS quanto controle de tração, então é muito legal. Cheguei a usar um pouquinho o ABS para ver como é que é o acionamento. O pedal dá uma trepidada, eu nunca tive moto com ABS, é a primeira vez. Então o pedal dá uma trepidada quando você força muito. Mas o visual dela é espetacular. Regulagem de manete, de embreagem e de freio você consegue. Não é nada em LED, não tem contagiro visual, então é só velocímetro. Para você colocar o contagiro é digital e é péssimo de ver. 1000 RPM, 1050. E aí é a criança. É animal. O ronco dela é muito encorpado. Como a maioria das motos, depois de uma certa velocidade você para de escutar o barulho da moto. Mas nela ainda até 80 por hora você está escutando legal o ronco da moto. Eu não sei como é que vai estar a captação de áudio aqui por causa da rodovia que está aqui do lado. Mas ela até uns 60, 70 por hora se escuta bem o ronco, por ser encorpado. Essa questão das 900 cilindradas interfere muito nisso, né? Dela ter esse ronco encorpadão. E é isso aí, galera. Então vou tentar voltar pro YouTube aí. Vamos ver o que vai acontecer. Já prometi várias vezes que eu ia voltar com o canal e depois eu acabava desanimando e não fazendo. Mas essa aqui é uma motivação boa, né? O YouTube ele traz esse compartilhamento, né? De você conseguir passar a sua visão sobre determinado modelo. Hoje em dia tem muito canal, muito conteúdo por aí. Mas sobre a Scrambler 900 mesmo eu vi pouco, com base um pouco no meu uso que eu vou ter, que vai ser vão ser viagens curtas, não vou meter ela na terra, apesar dela estar na terra aqui, é um acaso por causa do estacionamento só. Mas é isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!